E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, antes da gente entrar, de fato no código, eu quero passar um tempinho aqui, só uns minutinhos, para a gente falar no geral sobre o que são os NoSQL, os bancos de dados NoSQL, e mostrar um pouco de, poxa, qual que é a sua utilização, qual que é o seu ganho, onde que a gente vê o NoSQL atuando, né? Então, assim, se você já tem esse conceito assim fortemente criado na sua cabeça, pode passar, fica tranquilo, vai para a próxima aula para a gente já mexer no MongoDB, mas eu quero falar aqui no geral, em vez de ficar focando, propriamente dito, no MongoDB. E eu estou aqui no GitHub do Programador Lhama, mas eu quero, de início, ir para esse blog aqui da AWS, em que eles falam um pouco sobre o que é, os bancos NoSQL, né? E olha só, bancos de dados não relacionais de alta performance com modelos de dados flexível. Isso aqui já caracteriza muito o que a gente quer falar com o NoSQL. Ele realmente dá uma alta performance e o modelo de dados ele é sim flexível, do jeito que a gente viu lá no MongoDB, né? Que a gente consegue chegar e colocar diferentes formatos de JSON, de estruturas de dados ali para serem armazenadas. Eu quero passar um pouco aqui e entrar exatamente nesse título aqui, olha, como funciona um banco de dados NoSQL. Dá uma olhada nessa parte aqui, olha. Esses tipos de bancos de dados são otimizados especificadamente para aplicações que existem modelos de grande volume de dados, baixa latência e flexibilidade. Isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente fala da baixa latência, é realmente uma certa performance nas nossas aplicações. Quando a gente for falar de aplicativos, por exemplo, Facebook, Instagram, essas coisas, a gente precisa de um carregamento rápido de dados, e tem que ser muito rápido mesmo. Então, é muito provável que ali por trás esteja funcionando alguns NoSQLs, né? Quando a gente fala que, olha, grande volume de dados, geralmente é porque bancos NoSQL eles conseguem escalar numa força muito grande, né? Você consegue colocar vários dados ali. Agora, essa parte aqui que é a interessante também quando a gente vai falar de NoSQL. Esses requisitos são atendidos mediante o relaxamento de algumas restrições de consistência de dados de outros bancos. Eu quero trazer aqui, olha, uma outra imagem, que na verdade está sendo uma comparação aqui a grosso modo mesmo, de um banco de dados relacional, no caso um Oracle, MySQL, Postgres da vida, e aqui um banco NoSQL, no caso pode ser um MongoDB, pode ser um Redis de chave-valor, a gente vai falar sobre ele também. E o que acontece? A gente viu que no MongoDB a gente consegue colocar documentos de uma forma bem flexível. Em bancos, por exemplo, MySQL Postgres, a gente não tem essa flexibilidade. A gente tem que chegar e colocar em toda uma certa estrutura, que essa estrutura aqui vai garantir uma certa veracidade dos dados, uma certa consistência dos dados, melhor a gente dizer assim. Então, sempre que a gente for falar a respeito de um banco que seja relacional, a gente tem essa estrutura toda aqui de tabelas e tudo mais, que vai fazer com que isso seja um pouco mais lento, com que dê um pouco mais de latência nas nossas aplicações. Se a gente afrouxar essas regras aqui, o NoSQL ele vai trabalhar de uma forma bem mais abreviada e bem mais rápida. Eu vou mostrar ali para frente outro modo de arquitetura interna que a gente tem nesse banco, que mostra assim aonde que está a lentidão em comparação com os NoSQL de bancos relacionais. Mas a ideia é exatamente essa: se a gente afrouxa um pouco essas regras, a gente tem mais velocidade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa perda da consistência de armazenamento dos nossos dados. Vamos voltar para cá. Olha só, aqui tem alguns exemplos, quando a gente vai falar de NoSQL vindo aqui do blog da Amazon. Eu vou deixar esses links aqui nas descrições, mas é muito interessante, porque você deve usar um banco de dados NoSQL. Olha só, eles estão em muitos aplicativos modernos, Eu já quero trazer, antes da gente entrar aqui, em alguns pontos, olha só essa imagem aqui, ó. Quando a gente vai falar de NoSQL, nota que a gente consegue utilizar isso daqui em games, em social medias, em IoT. Por quê? Porque a gente precisa de uma velocidade, uma performance de dados muito rápido.
tanto que a gente fazer, por exemplo, um post em redes sociais, é interessante que a gente tenha aquela flexibilidade, por exemplo, que o MongoDB traz, mas colocando em outros bancos de dados, por exemplo. Aqui a gente também consegue utilizar em web, em mobile, em enterprises, beleza. A mesma coisa com o SQL. Só que a gente tem uma coisa, né? Quando a gente for falar em questão de consistência de dados, aí essa parte aqui vai ser um pouco mais forte. Então nota que sempre que a gente precisar de velocidade e mutabilidade, né, flexibilidade dos dados, vamos correr para um NoSQL que talvez seja a melhor opção. Beleza, vamos voltar aqui para o blog da Amazon. E é exatamente isso, olha, flexibilidade, né? Se eu quero ter uma flexibilidade no meu armazenamento de dados, escalabilidade, NoSQL eles escalam bem, né? Se a gente for ser um pouco mais rigoroso, é a ideia de escalamento horizontalmente, né? Escalado horizontalmente, aliás, que é para a gente ter vários bancos pareados um do lado do outro e assim ter o nosso crescimento, né, de armazenamento de bancos. Ou mesmo se a gente falar em réplicas. Alta performance, né? Bancos NoSQL, cara, não tem nem comparação. NoSQL são muito mais rápidos que bancos SQL. E são altamente funcionais, né? No caso, fala aqui que ele fornece APIs e tipos de dados altamente funcionais criados especificamente para cada um de seus respectivos modelos de dados. Ficou um pouco assim, complicado entender isso daqui, mas é porque geralmente para bancos que são NoSQL, eles têm assim, uma gama muito forte de apoio, de consideração ao que você pode utilizar neles, né? No caso, por exemplo, quando a gente for falar de um Mongo da vida, a gente consegue utilizar em formato de APIs logados à nuvem e tudo mais, então uma coisa mais ou menos assim, eles também têm, né, todas as funcionalidades que a gente vai precisar. E beleza. Eu quero passar e falar aqui, olha, tipos de dados NoSQL. Eu quero vir para essa parte aqui, né, que é desse site aqui, LogApp. E aqui, olha, a gente vai falar um pouco de tipos de bancos de dados NoSQL. A gente tem vários tipos de dados, esses daqui são os famosos, né, em que a gente faz o nosso armazenamento. O tipo de documento, né, um armazenamento por documento, que é o jeito em que a gente vê o MongoDB. A gente tem grafos. Isso daqui é mais usado, por exemplo, para fazer inteligências artificiais e até estudos de data science, né? Esse aqui de chave-valor é um tipo de NoSQL, cara, muito interessante, muito importante, porque nele a gente consegue, a partir de uma chave, já pegar toda a estrutura de dados. É como se fosse um primary ID, quando a gente vai falar de SQL, né? A partir dessa chave a gente pega todo um certo valor que está ali por trás. Tem um banco que chama Redis, que é muito interessante essa utilização aqui, e de wide column, né? Que é como se a gente assim, invertesse, né? Em vez da gente ter no SQL a ideia de linhas, né? de gravação, né? A gente tem colunas que elas são ampliadas. Aí a gente vai ver isso aqui no Cassandra. E aqui explica um pouco sobre o que são esses modelos, né? Sobre como é que eles funcionam. A gente não vai passar sobre eles, mas eu quero mostrar aqui, olha, os principais bancos para NoSQL em cada um desses pontos, né? A gente tem aqui, olha, o Mongo, que ele assim, olha, opera no modelo de documentos. A gente tem o Redis, né? Que é um banco de chave-valor. Estou querendo trazer esse tipo de banco aqui como uma playlist no futuro também, né? Cassandra, que ele é um banco que ele opera, olha, em formatos de colunas, e esse Neo4j, né, que ele é um banco bem mais específico, que ele é no caso de um modelo de grafos. Assim, o Neo4j eu deixaria ele um pouquinho mais de lado. Esses três aqui, eu acho que eles são interessantes da gente entender. O Mongo, o Redis e o Cassandra, quando a gente for falar de NoSQL, né? Então, eu queria mais apresentar um pouco sobre o NoSQL, né? Eu vou deixar todos esses links, né, nas descrições, caso seja de interesse. Cara, NoSQL é um assunto que ele vai muito, mas muito além. Ah, deixa eu falar de uma outra coisa aqui, que é exatamente uma comparação, olha só, que a gente tem de bancos relacionais
e bancos de dados NoSQL. Quando a gente fala de bancos de dados relacionais, eles têm, na verdade, né, por exemplo, um MySQL da vida, né, ele tem toda uma certa estrutura, né, de propriedades que se chamam ACID. Assim, eu recomendo que você dê uma olhada nisso aqui. A gente pode fazer, cara, até uma playlist inteira falando sobre ACID. Mas é como que a gente fazer a nossa inserção de dados, como é que o banco ele trata toda a ideia, todo o processo, né, da gente conseguir fazer uma inserção. Então, a gente tem que ter propriedades atômicas, a gente tem que ter uma consistência do nosso armazenamento, isolamento, né? Por exemplo, se eu fizer um insert, ele tem que estar totalmente desvinculado a outro insert no banco de dados e uma durabilidade dos nossos dados. O NoSQL, né, bancos NoSQL, eles seguem sim assim, toda uma escala para a gente fazer a nossa inserção de dados. Só que aqui eles relaxam um pouco nessas regras aqui que todo banco SQL possui, né, que são os ACID. O NoSQL, para ganhar performance, ele relaxa um pouco esses tipos de regra e entrega para a gente mais velocidade, latência e essa flexibilidade dos dados. Então, gente, era isso que eu queria passar, né, por hoje. Nessa nossa apresentação mais de NoSQL, é uma coisa bem abreviada, bem geral, queria só apresentar, né, e assim, dar um certo start, né, em algumas curiosidades sobre o NoSQL. Todos esses links aqui, né, vão estar assim nas descrições, eu recomendo uma leitura porque é muito interessante, principalmente esse daqui do blog da Amazon. E, bom, na nossa próxima aula a gente realmente já começa a mexer com código. Eu fico por aqui e até mais.